Então, boa noite a todos. A gente está começando a aula, um formato um pouco diferente. Agora comecei a usar a câmera para filmar, mas não vai ter tantas alterações assim. Hoje nós vamos falar, então, a nossa aula é a aula 4. A gente ainda está na introdução ao estudo da doutrina espírita, a gente ainda não começou as séries de perguntas que são feitas no Livro dos Espíritos. Então, nós hoje vamos falar do item 7 e 8. Então, o item 7, o Allan Kardec, então, nesse item, ele toca em um assunto muito delicado, né, para a época e que ainda hoje é delicado, né, que é apresentar novos conceitos e concepções que a ciência não é capaz de comprovar através de experimentos, né? E isso é uma coisa importante da gente pensar. É, tem muitos fenômenos que acontecem que fogem da alçada da ciência, fogem hoje até mesmo, né? Então tem coisas que nós não conseguimos compreender, são fenômenos novos que a gente ainda não tem como comprovar tudo isso, né? E isso é delicado porque a gente não pode deixar de estudar o fenômeno, a gente tem que continuar estudando o fenômeno, mesmo que a ciência não consiga comprovar. E esse é um ponto delicado, né? Mas a verdade é que no século XIX houve uma expansão científica, né? Houve uma expansão científica na área da eletricidade, da luz, né? Também teve expansão científica na tabela periódica, na área da química, né? Vários elementos da tabela periódica foram descobertos, né, nesse período. Nós temos a matemática, né, com várias fórmulas sendo desenvolvidas, a anatomia, a parte desse momento, né, da medicina que estava crescendo muito nessa época, né? Então foi um século com muita luz, com muita informação para a área da ciência, né? Portanto, né, Allan Kardec ele inicia essa fala apreciando a possibilidade, né, dos estudos dos fenômenos espíritas fazerem parte desse grupo seleto de cientistas, né? Mas que, se não houvesse apoio científico, era necessário que a ciência pudesse ser capaz de aceitar que os fenômenos estavam além da capacidade intelectual, né? Então, que a gente tivesse um pouco de humildade para entender que fugia da nossa alçada intelectual, mas que, mesmo assim, era preciso estudar. E Allan Kardec ele exemplifica que muitas vezes os cientistas acabam se aprofundando tanto em uma área tão específica que acabam se isolando, ficando mais fechados a novas proposições, né? E ele cita isso, né? Que ele dá o exemplo que o matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica, ou seja, um matemático ele só vai aceitar uma nova ideia se eu fizer uma fórmula, porque é dessa linguagem que ele entende. O químico, da mesma forma, ele só vai, refere tudo à ação dos elementos. Então, por exemplo, quando a gente fosse pensar na existência da alma, né, como é que a gente conseguiria explicar isso de forma química ou através de conhecimentos matemáticos? Não tinha, né? Foge dessa alçada. Mas não quer dizer que a gente não tenha que estudar, né? E aí, ele diz o seguinte, né? Essa é a prova da fraqueza humana, né? Que quer compreender a totalidade do universo com fragmentos da nossa realidade, que ela é imperfeita e incompleta. A gente está em um processo de aprendizado, em um processo de desenvolvimento científico, tecnológico, né? Mas a gente não consegue compreender a realidade, o universo, né? Cada ano a gente descobre coisas novas, né? Então, para Allan Kardec, as opiniões negativas dos cientistas sobre o espiritismo seria como a opinião de um arquiteto sobre música, ou seja, não tem conhecimento nenhum de causa, né? Ele fala isso, ele é um pouco forte, incisivo nessa parte, mas ele disse, olha, nós não vamos parar de estudar o espiritismo ou de estudar esses fenômenos porque alguns cientistas não concordam, não aceitam, né? Quando o espiritismo tiver alcançado as massas humanas, ou seja, quando ele estiver sendo difundido de forma global, aí sim a ciência se renderá à verdade dos espíritos. Olha o que ele fala, né? Então, Allan Kardec prevê que o espiritismo
é, seria criticado, né, constantemente pela ciência, assim como outros cientistas que foram criticados na época, né, como ele dá o exemplo do Benjamin Franklin, que ele foi zombado pelos colegas cientistas na época, né, nessa ideia dele de construir um para-raio e assim proteger casas e prédios, né, que hoje se usa. Então, nessa época, ele fez um experimento, né, ele colocou uma pipa, na ponta da pipa uma chave, um objeto metálico, né, para captar os raios, né, numa tempestade, né, num dia de tempestade. Ele foi bem corajoso, mas nessa época ele foi contestado. Então é óbvio que quando a gente fala que existe a alma, a vida depois da morte, a gente até hoje é contestado, e algumas pessoas a gente acaba sendo ridicularizado por acreditar em uma verdade dessas, mas que a gente não pode, né, deixar de continuar estudando. Então, o Espiritismo para Allan Kardec se trata de manifestações que se produzem fora do âmbito das leis já descobertas pelos homens, né? Visto não poderem exprimir-se nem por números, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com nenhuma ciência conhecida, o cientista, para estudá-lo, ele tem que abstrair a sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um novo estudo, né, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. E isso é uma coisa importante, né? A gente tem que ter a humildade de entender, olha, tem tanta coisa nova que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e vou ter que estudar mais sobre isso, né? E ele finaliza esse item com uma coisa, acho que bem importante, né? O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. De novo, ele fala em relação a isso, né? Ou seja, aquela pessoa que acha que já sabe tudo, que já entendeu todo o universo, ele está muito perto do erro. E isso a gente comenta muito nessa questão da humildade, né? A ciência ela tem que ser humilde. Ela tem que, na verdade, construir o conhecimento no ponto de vista de que ela desconhece algo. E é através da curiosidade, da vontade de aprender coisas novas, que nós vamos aprendendo cada vez mais. Mas a gente nunca vai chegar na compreensão total de tudo isso, né? E ele diz, mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Então tem gente que tem ideias falsas e fica atrelado a essas ideias falsas, né? Mesmo usando a razão, mesmo usando o intelecto, a pessoa desenvolve uma capacidade de tentar comprovar algo que não existe. E eu acho que esse é um ponto importante da gente falar no item 7, né? A gente tem visto crescer cada vez mais áreas fora a ciência, do caso do negacionismo, ou seja, pessoas que negam ideias já bem estabelecidas na ciência. Por exemplo, né, algumas pessoas acreditam que a Terra é plana, né? Ou seja, uma descoberta muito antiga. Nós já sabemos disso há muito tempo, né? Que a Terra não é redonda, que a Terra é redonda, ela não é plana, né? Mas então é perigoso quando a gente se distancia da ciência, quando a ciência se distancia da sociedade, das pessoas. Então é importante a gente ter esse equilíbrio, ter humildade de entender as coisas, né? Mas de combater a ignorância, muitas vezes, né? E Allan Kardec foi uma dessas pessoas que combateu as críticas, né, contra essa ideia nova do Espiritismo. Item 8. Então, doutrina espírita, seriedade e perseverança. Então, nesse item, o Allan Kardec se preocupa em nos mostrar que um estudo da doutrina, que é tão inovador, né, e grandioso como o Espiritismo, só pode ser conduzida por pessoas sérias, perseverantes, animadas de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Ou seja, não pode ser pessoas
levianas ou pessoas que não estejam compromissadas com o resultado positivo, né? O que caracteriza que um estudo sério é a continuidade, né? A gente tem que manter a assiduidade, como se a gente estivesse indo no colégio, né? Todo dia a gente vai lá, aprende um pouquinho, né? Aprofunda mais, ou seja, aquilo que persiste e que sustenta à medida que o tempo passa, né? É necessário então que haja uma certa organização dos estudos, começando por perguntas elementares e assim construindo uma base para entender situações mais complexas, né? Eu peguei essa imagem do Allan Kardec dando aula para as crianças, né? E pensando nisso, a gente tem uma questão didática, a gente tem que começar estudando o básico para depois desenvolver algo mais complexo, né? E que, no caso do Espiritismo, foi necessário criar, como nós falamos nas outras aulas, novas palavras, neologismos, né? Para tentar explicar conceitos novos. Porque como tem tanta coisa nova no Espiritismo, como trouxe tantas concepções novas, a gente tinha que começar, e Allan Kardec fez de forma brilhante, uma organização sistemática, começando por algo mais simples até algo mais complexo, né? Então, nessa parte, Allan Kardec ele nos dá um entendimento de como nós devemos iniciar os nossos estudos. Então, a gente que está iniciando essa aula, vocês estão na primeira turma, onde vão ter vários anos de estudos da doutrina espírita. Então, ele dá uma ideia de como deve ser isso, né? Então, olha o que ele diz. Quem quiser com eles instruir-se, ou seja, os espíritos, né? Ele faz referência aos espíritos, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. E eu acho que isso é uma coisa interessante, né, nesse trecho, porque nos mostra que para estudar a doutrina espírita, nós devemos ter disciplina, perseverar com mais profundidade, né, perseverar nos estudos e aí sim nós poderemos no futuro entender assuntos mais complexos, mais profundos, sem cair nas armadilhas das pessoas mais levianas, que utilizam pequenos trechos do estudo com o intuito do próprio benefício, né? E nós temos isso em todas as partes, né? Pessoas que acabam se aproveitando de livros, de informações, né? Puxando todo o prestígio que tem de um estudo, de um conjunto de ideias a seu favor. Né? E quando a gente começa a estudar, a gente começa a identificar, olha, essa mensagem aqui não é uma mensagem boa, ou isso aqui está longe do que eu estudo, não bate com as obras do Allan Kardec. Então, quanto mais a gente estuda, mais força a gente tem para entender o que acontece, né? Outro aspecto comentado por Allan Kardec é que somente em reuniões compromissadas com a seriedade no assunto, onde reina a perfeita comunhão dos pensamentos e sentimentos para o bem, né? Então, reuniões compromissadas com algo sério, né? E a gente viu no primeiro vídeo que a gente lançou, né? Vocês viram ali um trecho com o Allan Kardec lá no filme, ele vai em uma reunião descompromissada, né? Quem viu o filme sabe disso. Até mesmo espetáculos eram feitos para que as pessoas se alimentassem, né, de uma curiosidade, como se que aquele ambiente fosse um oráculo, né? E as perguntas que eram feitas eram perguntas vazias, né? Umas perguntas sem nenhum aprofundamento moral, voltada a assuntos frívolos, supérfluos, né? Então agora vamos imaginar quais espíritos estariam nessas regiões, nessas reuniões, né? Então são aqueles espíritos que se comprazem com isso, né? E na última aula a gente falou justamente desses espíritos, né? São espíritos inferiores que eles se divertem às nossas custas. São inúteis para nós, né? Mas que quando a gente está envolvido na curiosidade de entender, são esses espíritos que são atraídos para essas reuniões, né? E nós achamos, nossa, mas um espírito, né? Com uma credencial, né? O espírito me disse isso, isso, isso.
Mas qual foi a pergunta que eu fiz, né? Como é que eu estava envolvido naquele momento? Era por curiosidade? Eu queria saber daqui 2 anos o que vai ser da minha vida? Não são perguntas muito pequenas e superficiais. Não vai ter uma reunião com espíritos sérios, né? Então, apenas reuniões voltadas ao amor, ao bem, é que os espíritos superiores se manifestam. Somente quando estamos imbuídos da mais alta vontade de querer nos instruir e se melhorar, é aí que eles se aparecem, né? E quando eles se manifestam, somos agraciados, né, pelos pensamentos tão evoluídos, e é possível sentir o verdadeiro amor que concede, né, que eles concedem a nós, com informações sublimes para consolar nossas aflições terrenas, né? Então é importante comentar que não precisamos fazer parte de reuniões mediúnicas para a gente se conectar com eles, né? Basta a gente elevar os nossos pensamentos numa prece, desejando no fundo da nossa alma buscar encontrar a luz para as nossas aflições, né? E nós sempre quando nós oramos, nós somos atendidos por Deus através desses espíritos de luz que nos conduzem, que nos acolhem, né? Esse é um trecho, essa frase eu peguei do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, é importante a gente pensar nisso, né? A seriedade e a seriedade com que a gente leva os estudos aqui, né? O assunto que é falado, que é abordado, são assuntos profundos, né? Que fazem a gente, ao longo do tempo, evoluir, melhorar, pensar na reforma íntima, na caridade. Então, todos esses pensamentos evoluídos são questionados, né, e são abordados no Livro dos Espíritos, que a gente vai dar seguimento. Então, eu acho que é isso por hoje da aula e até a próxima. Tchau!